Nós temos uma notícia preocupante. Nos últimos 11 anos, o fundo que banca a ciência federal no país perdeu 44 bilhões de reais, verbas que poderiam ser aplicadas em pesquisas para beneficiar os brasileiros. Foi uma cientista formada pela Universidade Federal da Bahia quem liderou a equipe de pesquisadores que fez o primeiro sequenciamento do genoma do coronavírus logo no começo da pandemia. Na Universidade Federal de Minas Gerais, a primeira vacina 100% nacional contra a Covid-19 está em fase de testes clínicos. Na Universidade Federal do Ceará, pesquisadores descobriram que a pele de tilápia pode ser usada no tratamento de queimaduras, impedindo infecções e reduzindo o tempo de cicatrização. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, as pesquisas abriram caminho para a cura do Alzheimer. Os cientistas descobriram que a prática da natação 5 vezes por semana ajuda a interromper a perda de memória, porque estimula a produção da irisina, um hormônio descoberto há 6 anos. Mas a ciência que nos protege, cura e aponta caminhos para um futuro melhor, hoje pede socorro. Um levantamento do Centro de Estudos da Unifesp mostra que nos últimos 11 anos, o fundo que banca a ciência pública no país perdeu, em valores atualizados, 44 bilhões de reais. O dinheiro que deveria ter sido investido em descobertas importantes para toda a sociedade simplesmente voltou aos cofres do Tesouro Nacional e acabou usado em outros fins. A ciência, ela impacta a nossa vida em todos os sentidos e em todos os níveis, porque tudo que a gente faz envolve a ciência, né? Quando nós pegamos uma tecnologia como a internet, um computador, os nossos celulares, que são tão utilizados hoje, quando nós falamos de um medicamento, quando nós falamos de uma tecnologia para produzir luz, tudo isso é possível por meio dos estudos, por meio da ciência que traz benefícios para a população. A perda de recursos impacta principalmente as universidades, onde são realizadas 8 em cada 10 pesquisas nacionais. Nos últimos 4 anos, esses investimentos caíram pela metade. Por isso, os alunos da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, têm feito protestos contra os cortes de verba nas instituições federais. Criando uma política de caos no setor principal que está na luta para acabar com esse governo. E foram atacados por quem deveria defender os interesses dos estudantes. É o filme Tropa de Elite. Sabe o que aconteceu? Olha o filme 1. Pegaram aqueles coitadinhos, que coitadinho, aqueles riquinhos, ajudando o pobre, se deram mal, queimaram vivo dentro de pneus. Queimaram vivo dentro de pneus. E é isso que esses estudantes alienados, filhos de papai que tem grana, merecem. Bibo Nunes é deputado federal pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, mas não foi reeleito. Santa Maria é a cidade onde aconteceu o incêndio da Boate Kiss. A maioria dos mortos era de alunos da universidade. Atualmente, estudantes da Federal desenvolvem 4 testes de vacinas, uma delas contra a dengue. Sem a ciência e sem o conhecimento, nós voltamos à Idade Média, que é quando nós tínhamos lá crendices, pessoas que falavam coisas e as outras acreditavam. Então, não existiam evidências, né? Porque a ciência trabalha com evidências, com conhecimentos, com estudos, com reprodução de dados. Hoje, na própria rede social, o deputado Bibo Nunes disse que a fala dele foi deturpada e que apenas comentou o que aconteceu no filme Tropa de Elite e que, se houve margem para alguma manifestação nesse sentido, ele pede desculpas. Alexandre, nós estamos vivendo um grande retrocesso na ciência? Certamente estamos vivendo um grande retrocesso na ciência. Essa é mais uma notícia, mas a gente tem outras nos últimos anos de redução de recursos para a área da ciência. É interessante ver o seguinte, né? Este estado, o estado de São Paulo hoje, ele tem 50% mais ou menos da produção acadêmica e de ciência no Brasil.
E o que esse Estado fez lá atrás para garantir isso? Ele colocou na Constituição um recurso específico para as universidades e para uma proporção do orçamento específica para as universidades e para a FAPESP, que é a instituição de pesquisa do Estado de São Paulo. E eu acho que a ciência, a educação e a cultura são 3 áreas que são parte constitutiva da identidade de um povo e de um país, né? E essas 3 áreas estão sendo, infelizmente, massacradas nos últimos anos, com redução de recursos e com uma pauta negacionista em todas elas. Eu acho que a gente precisa recuperar isso, porque isso é o que nos faz ter alguma coesão, alguma ligação e algum sentido de identidade como povo. Agora, esse corte coloca em risco todo o sistema de pesquisa científica e tecnológica? Olha, a gente já tem problemas no sistema de pesquisa, tem bolsas sendo cortadas, a gente tem recursos de pesquisa sendo cortados já há algum tempo para pesquisadores. A gente não pode esquecer que durante a pandemia foram eles que nos ajudaram, inclusive. A gente tem aqui o caso também em São Paulo do Butantan, mas enfim, que apoiaram todo o combate à pandemia, né? Então, a gente está vendo uma série de cortes e que prejudicam a ciência, e além do fato de a gente ter um sistema ainda muito burocrático. Um cientista que quer comprar um reagente, por exemplo, que só existe fora do Brasil, ele demora um tempão para conseguir fazer com que ele chegue aqui. Então, o movimento devia ser o oposto, não só colocar recurso, mas facilitar a vida desses pesquisadores para que a gente possa desenvolver a pesquisa no Brasil. Pesquisador bom a gente tem, mas infelizmente muitos deles estão escolhendo o aeroporto de Guarulhos ou aeroporto do Rio de Janeiro ou no Nordeste para poder ir para fora, continuar pesquisando no nível de qualidade que eles têm e que não estão podendo desenvolver aqui no Brasil. Sakamoto, o governo viu nesse bloqueio uma forma de liberar orçamento abaixo do teto de gastos? Claro. Não só isso, na verdade. O governo utilizou esse bloqueio, porque assim, na hora H, quando o orçamento aperta, o pessoal faz o quê? Quem tem mais força consegue liberar aqui, consegue liberar lá. Nesse bloqueio que aconteceu, que era óbvio que aconteceu, porque o governo está torrando dinheiro para se reeleger, né? A corda está apertando mais para quem é para o lado mais fraco. Educação, saúde, cultura, lazer, segurança, está indo para o lado mais fraco. O Congresso Nacional também teve umas amarras, mas sempre se dá um jeito para liberar as emendas dos deputados. Agora, não posso deixar não comentar as declarações do deputado Bibo Nunes. Gente, declarações como essa, feitas numa cidade, ou seja, falando que alunos merecem ser queimados. Ele falou isso, ele disse que não falou, que foi mal entendido. Mentira, tá no vídeo, é só ouvir de novo, tá lá. Na cidade de Santa Maria, em que mais de 110 queimados, mortos no incêndio da Boate Kiss, é um absurdo tão grande que eu fiquei imaginando que seria um absurdo maior do que o presidente da República falar de pintou um clima com meninas de 14 anos. Olha aí, apareceu um deputado da base bolsonarista falando um absurdo tão grande. Esta eleição ficará marcada na história como a eleição da xepa. As condições